E que bom que vocês saíram de casa, que bom que vocês estão aqui, vieram rezar. Isto é uma vitória para Deus, é uma vitória para Jesus Cristo. Porque se ficasse em casa, uns dariam certo, outros dariam tudo errado. Que bom que estão aqui. E é aqui que eu quero falar com vocês essa noite. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, ele estaria esperando o ladrão e não deixaria ele arrombar a casa. Mas eu não quero falar hoje da casa material. Eu quero falar de uma outra casa que se chama a vida humana. Será que se você soubesse que certas pessoas iriam entrar na sua vida e causar o estrago que causaram, será que você teria coragem de deixar essa pessoa entrar na sua vida? Será que se você hoje olhasse para trás e visse as pessoas que passaram pelo teu caminho, será que você teria coragem de ter dito não na hora certa? É aqui que eu quero entrar. O sequestro não da casa, mas o sequestro da subjetividade que muitos de nós estamos vivendo. Há prisões que são mais que paredes e celas de um presídio. Há prisões que não são concretas e por isso não há nada que possa concretamente ser quebrado. Sequestrados e sequestradores. No primeiro momento, o sequestro da subjetividade tem as mesmas características. Olhem o traficante. O traficante nunca aborda violentamente o seu futuro dependente. O traficante, ele seduz com gentileza, com atenção. Depois de firmada a dependência, o que se vê é a intolerância, é a relação desumana que o traficante tem com aquele com quem ele domina hoje. O outro exige o que não é direito seu exigir, ultrapassa os limites que deveriam ser preservados e pisa com pés sujos a dignidade que merece reverência. Não é necessário muito tempo para que alguém nos leve embora de nós mesmos. Uma palavra, um olhar, uma opinião, tudo pode ser laço que nos prende aos poucos e que nos leve de nós mesmos. As pessoas que estão nas mãos dos sequestradores, elas não conseguem romper com ele, não conseguem dizer não, e consentem uma espécie de invasão, uma violência velada que fragiliza a pessoa. O medo de romper impede de tomar uma decisão certa, prefere reduzir a sua vida a um espaço miserável que lhe é oferecido. Quantas pessoas estão vivendo em espaços miseráveis? Quantas pessoas estão vivendo dentro de celas, grades, e não conseguem sair? Quantas pessoas deixam de ser pessoa? Quantas pessoas renunciaram à autonomia? Prefere perder sempre em vez de perder uma vez. Não acreditam na vitória de si mesmos. O mundo e seus cativeiros. A vida humana é sempre uma experiência mundana, porque nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, e o mundo é tudo aquilo que está em ordem, ou na ordem, é tudo aquilo que deixou a condição de caos. Mas o mundo é também o lugar dos movimentos contrários. Como existe a ordem, também há o que tira da ordem e cria o caos. E mundo indica a negação do mundo, aquilo que está sujo, aquilo que pertence à categoria de tudo que está fora de ordem. O cativeiro é o local imundo. O cativeiro é o lugar da desordem, é o lugar do roubo, é o lugar da desumanização. Cada um move o mundo
ao seu redor, de acordo com os atributos e limites que lhes são próprios. Por isso que vida de santidade é vida de identidade assumida, fortalecida, aprimorada. Santificar é o mesmo que humanizar, é voltar ao molde inicial. Não viver a santidade é mesmo que abdicar da condição de inteireza. O imundo é o lugar dos desumanizados. Não requer esforço, é fácil. A desumanização requer fraqueza. É mais fácil nessa vida ser fraco. É mais fácil desistir das coisas. É mais fácil abandonar tudo. É mais fácil virar as costas para tudo. Não é preciso pensar para nele sobreviver. Muito pouco é necessário. O mundo do caos, ele é feito de superficialidades, meu povo. Então, é mais fácil a gente ser fraco. É mais fácil a gente desistir de tudo. É mais fácil a gente abandonar tudo. É mais fácil a gente virar as costas e dizer: chega, Deus, não quero me incomodar, e pronto. Existir de qualquer jeito não requer esforço de ninguém. Basta ser superficial. Viver de qualquer jeito não requer esforço. Existir de qualquer jeito não requer esforço. Por isso, cuidado com a invasão. E os medos que a gente carrega na vida autoriza o invasor. O não dizer é uma omissão terrível. O outro nos banaliza aos poucos, avança em nossos territórios. Cada ser humano traz em si o dom de transformar o mundo inteiro, mas só será possível se ele viver o constante desafio de não perder-se de si mesmo. Não perder-se de si mesmo. Por isso que entra a condição de vítima. O sequestro do corpo é o quê? É uma privação total e absoluta daquilo que chamamos de horizonte de sentido. Quando uma pessoa é sequestrada, é presa num lugar, ela perde o horizonte. O horizonte é aquelas 4 paredes onde ela está presa, onde ela está trancada. A consciência da dependência e a certeza de que a vida agora já não lhe pertence. Quando você está sequestrado, você está em outras mãos. Você coloca o sequestrado numa condição de inteira e total fragilidade. O sequestrado, ele está totalmente vítima. Ele não tem o que fazer. E a vítima é alguém cuja fraqueza a gente pode explorar, ameaçar matar o que ela ama, ameaçar atentar contra os seus valores. Os maus tratos, a vida na precariedade, o local inóspito, o desprezo, tudo estará a serviço desse objetivo único: vitimar a pessoa. Quantas pessoas se tornaram vítimas? Gente, como eu gostaria de escancarar algumas coisas, mas quantas pessoas se tornaram vítimas na adolescência de adultos por abuso? Quantas pessoas carregam dentro de si uma dor que sangra porque foram vítimas e vítimas. Quantas pessoas foram presas, sequestradas na sua adolescência? Talvez aqui nesse santuário, quantas pessoas foram vítimas? Não fala nada. Se tu falar alguma coisa, se tu contar alguma coisa, se tu disser alguma coisa, tu vai sofrer, tu vai pagar caro. Quantos presídios que não são de celas, que não são de grades, presídios que são psicológicos, que estragam para o resto da vida, que machucam para o resto da vida, que paralisam sonhos, que fazem pessoas às vezes nunca andarem para frente, nunca irem para frente,
rodarem sempre, 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 e parece que não vai, a vida não vai, não anda, porque bloqueou aqui. Quanto maior a sensação de vítima no sequestrado, maior será o controle do sequestrador. Sentir medo é um jeito estranho de atribuir autoridade a alguém. Quando é que a gente sente medo de uma pessoa? Quando ela nos ameaça. E aí, quando ela nos ameaça, você atribui a ela autoridade. Por que você atribui a ela autoridade? Porque você tem medo, você está nas mãos dela, você não consegue se soltar. Temer alguém é o mesmo que entregar o direito de nos assombrar sempre. Toda relação de domínio é sempre estabelecida a partir do medo. O medo nos faz vítimas, acentua o esquecimento do que podemos. No sequestro da subjetividade, o outro decidirá o destino da minha vida. Ser feliz ou infeliz não depende mais de mim, mas depende do outro, porque o outro me tem nas suas mãos, o outro me sequestrou. O medo pode conduzir a pessoa a essa relação amistosa, gerar gentilezas agressivas, silenciosas, favorecendo uma fria guerra entre as pessoas. E o resgate tem um preço muito caro. O fim do sequestro. Como é que é um sequestro de uma pessoa? Ele está sempre ligado ao pagamento ou não do valor do resgate. Eu acompanhei uma família que tivera a filha sequestrada quando saía do colégio. E eles disseram: tal hora, em tal lugar você tem que deixar o dinheiro. Ali pegaremos e ali soltaremos a sua filha. Acompanhei toda a dor, toda a aflição da família. Mas o fim de um resgate está sempre ligado a um pagamento, a um valor. Isto quando é roubado. Mas e esse sequestro aqui dentro de nós? Aqui. É preciso trazer de volta o que fora levado, para preservar a vida. A fragilidade do cativeiro faz duvidar de quem está fora. Será que existe alguém interessado em me tirar daqui? O cativeiro minou suas convicções. Medo que cega, que faz esquecer o que tem de mais sagrado. O medo tem poder de nos fazer pedir o que não queremos. Uma dependência cega. O medo faz a gente pedir o que a gente não quer. Uma dependência cega. O sequestrado perde a coragem de lutar por ele mesmo e aliena nas mãos dos estranhos o poder de decidir sobre a sua existência. Mas depois do cativeiro vem um aprendizado. Há sempre um aprendizado a ser recolhido depois da dor. Não é justo que o ser humano passe por experiências de calvários sem que delas nasçam experiências de ressurreição. Toda experiência de calvário que eu enfrento, que tu enfrenta, tem que ter a alegria da ressurreição, tem que ter a alegria do novo. Ao ser resgatado, ele encontra-se com o seu mundo particular de modo diferente. O ser humano acostuma-se com o que tem. O ser humano acostuma-se com o que ama. E somente a ruptura com o que tem e com o que ama é que abre-lhe os olhos para o real valor de tudo que estava ao seu redor. Tudo. As prisões podem nos fazer descobrir o valor da liberdade. No momento de ameaça de perder tudo isso, o que mais desejamos é a nova oportunidade de refazer a nossa vida. Nosso desejo de voltar, reencontrar com o que havíamos esquecido, reintegrar o que antes tínhamos perdido, ignorado, abandonado. O que desejamos é a possibilidade de um retorno que nos possibilite ver as coisas, as mesmas coisas de antes, mas de um jeito diferente. Me faço entender de uma forma analógica. Existem pessoas que foram roubadas de si. Elas não sonham mais os seus sonhos,
elas não fazem mais as suas vontades, elas não vão mais nos lugares que desejariam ir, elas não saem mais sozinhas como gostariam de sair, porque elas foram roubadas de si. E quando uma pessoa é roubada de si, ela começa a ficar na dependência do outro, e ela só vai fazer o que o outro quer fazer. Ela vai abrindo mão de tudo o que ela é, de tudo que ela vive, para fazer só o que o outro quer. Se o outro quer ir na pizzaria, ela vai, mas ela ama comer pizza, mas ela não vai por ela mesma, ela só vai se o outro for. Ela ama ir num barzinho, mas nunca vai porque o outro não vai. Ela não tem a liberdade de dizer: hoje eu quero ir a um barzinho, hoje eu quero ir a uma pizzaria. E há muita gente que foi sequestrada de si, e por medo da vulnerabilidade que tem que viver, não faz nada mais senão ser só o que o outro dita ou o que o outro gosta. E geralmente esta pessoa perde a sua personalidade, perde as suas vontades e passa a viver não a sua vida, mas a vida do outro. Espera sempre o outro para tomar uma decisão, quer sempre a ligação do outro para dizer se vai ou não vai. E ela mesma já tem medo de tomar uma decisão, porque o sequestrador dominou a tal ponto de ela não se sentir com coragem de tomar uma resposta, de dar uma decisão. Por isso, tem momentos que abre-se a cela e tem gente que vai até na porta, olha para um lado, olha para o outro. Agora a cela está aberta, mas ela não consegue sair de dentro da cela, porque ela se acostumou sendo vítima, e ela acha que se ela sair, ela não vai conseguir dominar a si mesma e nunca vai ser alguém na vida. Por quê? Porque foi dependente só do querer do outro, de viver como o outro queria, de fazer o que o outro queria, e quando levou o pé na bunda, aí olha para fora e não sabe mais o que faz da vida, porque parece que tudo não tem saída. Gente querida, eu estou dizendo isto hoje porque muita gente que eu atendo, que eu escuto, que eu oriento, foram sequestradas, foram levadas embora de si mesmas, não tem mais o pensamento próprio, não tem mais a decisão própria, não tem mais uma vontade própria, não vai mais em um lugar próprio, não é capaz de fazer nem às vezes a roupa que gostaria de usar, não é capaz de usar, porque tudo depende da aprovação do outro. Se o outro gosta ou não gosta, se o outro acha que é bom ou não é bom, se o outro vai querer ou não vai querer. Por isso, eu termino lhe pedindo com muito carinho: se você hoje foi sequestrado, tome cuidado, porque você está sendo desumanizado, você está sendo ferido, você está sendo machucado. E a desumanização, a gente só fica na mão dos outros quando a gente tem medo. A gente só se torna refém dos outros quando a gente tem medo das pessoas, quando a gente tem medo do que pode ser a vida. Não tema, não tema. A vida sempre vai te fazer abrir a porta e enxergar coisas que tu já enxergou, porém com os olhos diferentes, porque você se libertou daquilo que tinha que fazer. Coragem, muita coragem, força, força, meu povo. Infelizmente, tem muita gente presa no cativeiro, que não consegue ser dona de si, das suas vontades e dos seus gostos. Cuidado, porque quando você é sequestrado, talvez você vai passar a vida inteira na cela, no cativeiro dos outros, vivendo o que os outros querem que você viva, sendo o que os outros querem que você seja. Só que aí há um grande problema que eu encerro a homilia dizendo: você foi o que os outros quiseram, mas você nunca foi o que os teus sonhos queriam. Amém?